Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. Hoje eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que, na minha humilde opinião, é primordial e importante. É uma coisa que pode acontecer a longo prazo e eu espero que não aconteça porque eu acho a vida um pouco mais difícil, sabe? Há umas semanas atrás eu estava voltando do Recife para Olinda e estava no viaduto e mais ou menos era umas 5h30, 6 horas da noite e tinha um senhor numa bicicleta, né? Ele estava com a bicicleta parada, um isopor, né? Com pipoca, docinho, água mineral e ele estava, eu acho que ele estava terminando o expediente dele. E mais ou menos pela fisionomia dele, ele tinha mais ou menos, salvo engano, uns 58 a 62 anos, mais ou menos. Meu pai tem 61 anos. E eu fiquei refletindo, sabe sobre as coisas, né, que podem acontecer. E nesses 60 e poucos anos, né, na minha cabeça, ou vamos lá, botar uns 55, o que esse cara fez, né, da vida dele, né? Se ele construiu algo, né, teve a oportunidade de construir algo, ou a vida foi sempre difícil, ou talvez ali ele já recebe a aposentadoria e está querendo uma renda complementar, talvez para salvar a família, né, no sentido dos filhos, enfim, dos netos. Infelizmente é a realidade da maioria dos pais aí. E eu fiquei pensando, sabe? E até estava conversando com meu pai ligou para mim, a gente conversou 1h30. A gente sempre conversa quando dá, né? Quando não dá, a gente tava um tempo sem se falar, assim, muito. E a gente voltou a falar e tal. E eu conversando, eu falei sobre isso, sobre essa situação das pessoas, né? Porque meu pai, na minha idade, ele vivia muito bem. E hoje ele conseguiu, ele tem a casa própria dele, tem um carro dele, mas ele passa uns perrengues, né? Ele não se aposentou ainda, falta 1 ano e meio para se aposentar, enfim, pela questão da contribuição dele. E eu conversando, a gente conversou vários assuntos e tal. E eu fiquei pensando e falei para ele sobre essa questão da gente pensar no agora, né? Mas o pensar no agora é pensar organizado para no futuro, que eu acredito que todos nós vamos ficar velhos, nós só se infelizmente formos embora mais cedo, da gente ter, né, alguma coisa para que garanta, né, o descanso, né, quando a gente estiver mais cansado. Então, eu fiquei pensando e disse, eu acho interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque é primordial para vocês, é uma comunidade que eu acredito que a maioria é homens e é bom a gente se ligar. Cara, tudo que vocês fazem, tudo que vocês forem fazer, às vezes eu sei que a grana não dá, mas junta, cara, junta o que puder. Se for pra não sair, se divertir, não se diverte, fica em casa. Junta uma grana, te organiza, tenta fazer o máximo possível de grana, investe em alguma coisa, né? Às vezes em um terreno, ou no Minha Casa Minha Vida, eu não sei como é a sua realidade, ou no seu negócio, mas tenha cuidado, porque dependendo do que você for fazer agora, nesse momento, mais na frente vai acontecer algo. E depende muito do que você for fazer agora, se vai ser algo bom para você ou algo ruim. Porque eu tô com 35 anos hoje, cara. Às vezes eu fico pensando, cara, como passou rápido, né? Tinha 15, 16, 20, já tô com 35. Ano que vem é 36. E o que é que eu estou fazendo, né? A gordurinha que eu tô alimentando para o meu futuro, sabe? As escolhas que eu tô tendo, eu tô me cuidando financeiramente, tô cuidando intelectualmente, espiritualmente. O que é que eu tô fazendo, né?
Eu acredito que independente, cara, se foi uma renda complementar ou não, eu acho que uma pessoa com 61 anos trabalhar dessa forma, e eu vi que ele não estava com uma camisa UV, né? Ele estava com o braço bem queimado. Eu acredito que ele deva ter começado cedo, pela manhã ou à tarde, para sair aquele horário. E eu acho que isso não é digno, cara. Eu acho que, biblicamente falando, independente da sua religião, a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para plantar, tem tempo para colher. E eu não estou dizendo você que tem 60 anos que você tem que parar de trabalhar, sabe? Não estou falando isso, eu estou falando para as pessoas um pouco mais jovens para saber a realidade do que pode acontecer se não se organizar. Mas eu sei também que tem pessoas que têm 60 anos ou mais que por conta da família, né, infelizmente casamentos que não deram certo e vários outros fatores que possam acontecer e a pessoa hoje está passando por dificuldade. Cada um tem a sua devida, né, realidade e eu não estou aqui para julgar. Eu só estou aqui para falar um pouco para vocês entenderem que o destino, cara, quem faz é a gente, cara. Quando eu falo que eu sou estoico, é no sentido de estar no controle, não ser induzido pelo que a mídia fala para você ser induzido, né? A mídia ela quer vender algo a você sempre. E às vezes a gente cai nesses gatilhos, ela quer sempre vender um celular com mais tecnologia, quer vender um carro com mais tecnologia, roupas de marca, né? Enfim. E às vezes a gente cai nessa que pode atrapalhar a nossa vida. E acredito aqui que todos nós temos uma coisa em comum: nos desenvolver, melhorar como homens a cada dia, se ligar o que é falcatrua, o que não é, não ser otário, né? Alguém querer te passar a perna. Então, fiquem cuidados, fiquem ligados para não ter esses problemas que, cara, eu olhei assim, ele, um senhor daquele, cara, pô, era pra estar descansando. Ou então, se ele fosse trabalhar, era pra trabalhar com a cabeça, cara, pensamento, coisas mais leves, é o que eu mais peço ao meu coroa e tal. Ele trabalha, né? Ainda, enfim, tem a empresa dele. E eu sempre digo a ele que às vezes não vale a pena, ele trabalhou sábado, foi resolver umas coisas e tal, tava quebrado, parará. Ele já tem casa própria, tem o carrinho dele, mas ele quer pagar as contas dele, enfim. Mas tem que ter cuidado, cara, porque se a gente não plantar nada, fica difícil. A juventude um dia acaba. E se você tem uma esposa e a esposa respeita você, lhe considera, conversa com ela para vocês terem cuidado um do outro no sentido de organizar as finanças, poder comprar uma casa junto, enfim, se organizarem, porque o futuro pertence a Papai do Céu. Eu sou uma pessoa que eu penso muito, cara, nessas coisas, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu espero que o dia de amanhã seja um dia abençoado para todos nós, mas eu não sei, cara. Então, pensem um pouco sobre a vida de vocês, o que vocês fazem, se vocês estão fazendo coisas que mais na frente vocês vão ter bônus ou ônus. Tem muita gente que compra coisas fúteis, compra motocas aí caríssimas, compra carrões, status de celular, e eu tô incluso também, não tô dizendo que eu sou falho também. Fiz uma cagada de comprar um iPhone 16 que me arrependi. Muito caro, absurdamente caro, 6.000 conto, não era pra eu ter feito isso. Enfim, mas é isso. A gente se ligar e eu estou sendo vulnerável em falar que eu também erro. E isso que eu estou falando é para mim também. Então, prestem atenção no que vocês fazem. Cuidado com o que você vai investir o seu dinheiro. Se você vai investir num livro para que esse livro lhe capacite para você ganhar mais dinheiro. Se você vai investir num livro que lhe capacite a você saber comprar alguma coisa. Esse dinheiro eu vou investir num terreno, eu vou investir em alguma coisa, eu vou fazer minha casa, mesmo que
As pessoas falam que o lugar é ruim ou não, mas eu gosto, faça, sabe? Porque hoje, cara, eu não confio em governos, independente da bandeira que for. Eu não tenho bandeira, não tenho. Acho que é um sistema que o que muda são os nomes, mas a realidade é que a gente tá sempre dando voltas assim e não muda nada, né? Pensar mais um pouco sobre a velhice, que a velhice vai vir. E se a gente não tiver preparado para a velhice, cara, fica complicado. Eu tenho pessoas aqui que eu conheço, cara, que chegou na velhice e não tem nada. E eu fico triste, sabe? Porque teve a vida toda para construir algo e não conseguiu construir. E fica hoje vulnerável demais, passando apertos, dificuldades. A gente não sabe a cabeça, né? O homem não sabe a cabeça de como fica, porque o homem é muito cobrado. Infelizmente, é cobrado. E deve ser muito ruim. Então, pensem um pouco o que vocês fazem com o dinheiro de vocês. Organizem sua vida, a vida independente da idade, cara. Eu sei que você vai dizer, ah, Mauro, você tá falando isso, mas você curtiu. Infelizmente, eu curti que não era pra eu ter curtido, era pra eu ter feito outras coisas. Era pra eu ter trabalhado mais, organizado mais. E depois, quando eu estivesse bem, aí eu curtia mais com inteligência. Mas você que tem uma oportunidade, que é jovem, tem cara aí que ganha 10k, que já falou aí na comunidade, que vive muito bem, que viaja e tudo. Faça isso, cara. Organize suas finanças, tenha uma grana, invista em coisas que vão render para você. Porque não confie em ninguém, cara. Não confie em familiar, não confie em ninguém. É você e você mesmo. As pessoas vão poder ter, Deus o livre, se você estiver na dificuldade, elas vão te ajudar, mas o essencial de verdade, o que você tanto precisa, é só você que consegue. Então é isso. Comenta, se inscreve no canal, fala aí os relatos aí do que você concorda, não concorda, discorda, o que já passou, algum vizinho, parente que você tá vendo uma situação difícil. E não é desonroso isso não, jamais, é um trabalho. Eu só falo que é mais cansativo, né? E é mais complicado porque nessa idade você era para estar descansando mais um pouco por tudo que você já fez na sua vida. Então é isso, se inscreve no canal. Forte abraço.